Olá, muito boa tarde. Tudo bem? Muito bom estar aqui com os amigos. Muito bom mesmo que virtualmente a gente possa se abraçar, se encontrar, refletir, né, sobre os ensinamentos de Jesus. Muito bem. Meu nome é Aline, sou trabalhadora da Sociedade Luz, Paz e Caridade. E hoje vamos fazer aqui mais uma exposição. Fico muito feliz, muito contente sempre em estar aqui. É uma alegria muito grande. Sintam-se todos abraçados pela nossa sociedade e também por mim. Eu convido a todos a deixarem uma jarra, um copo de água, porque no fim dessa conversa nós vamos fazer uma pequena irradiação onde os benfeitores vão magnetizar a água. Então vamos iniciar fazendo a nossa prece, agradecendo a Deus pela tarde, pelo dia de hoje, pelo sol que brilha lá fora, aquecendo todos os corações, dando-nos esperança. Que nesses momentos em que estivermos juntos, possamos estar concentrados para assim refletirmos sobre os ensinamentos do Mestre. Seja conosco, Senhor, dai-nos força e coragem, agora e sempre, que assim seja. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto, deixa eu baixar um pouquinho aqui a música, que eu acho bem interessante, assim, porque são tempos que a gente tá vivendo. E o assunto é amor em tempos de cólera. E nós podemos nos perguntar se esses tempos de cólera que falamos são aqueles em que vivíamos na época da barbárie, ou se esses ainda são dias atuais. Será que o amor prevalece na nossa sociedade? Ou será que ainda estamos muito raivosos, deixando de lado aí os ensinamentos do Mestre? Então é acerca disso que nós vamos conversar. Então, a cólera está no capítulo 9 do Evangelho, no item 9 também. Vou ler aqui o primeiro parágrafo para nós nos situarmos e então darmos seguimento, tá? Então, a cólera. O orgulho vos leva a julgar mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, que o menor paralelo vos irrita e vos aborrece. O que acontece então? Entregai-vos à cólera. Quando eu estava estudando esse tema para trazer hoje, né, eu só conseguia pensar num personagem do Incrível Hulk, aquele que, por qualquer contrariedade, muda de forma, fica verde, né? Indo um pouquinho mais a fundo, eu consegui imaginar uma criança, que nos comportamos muitas vezes como uma criança birrenta, que quando é contrariada, chora, esperneia, sem saber por que direito, mas muda, fica transtornada. Trouxe esses dois comparativos, assim, para a gente se situar, né? De como que às vezes somos até engraçados quando estamos encolerizados. Na segunda frase aqui, no segundo parágrafo, os espíritos nos orientam assim, ó, procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e quase sempre encontrareis com base o orgulho ferido. Então, os espíritos, né, nos trazem que o mal da sociedade, do mundo em si, um deles é o orgulho, né? E se pensarmos bem a fundo nisso aí, com certeza, tudo acaba caindo no nosso orgulho ferido. Onde erramos, geralmente é orgulho ferido. Então,
a gente pode dar muitos exemplos na questão aqui de cólera. Um deles é o trânsito. Alguns estudiosos dizem assim que para te ver como é que é a pessoa, como é que tá a moralidade da pessoa, é para ver como é que vendo como é que ela se comporta no trânsito. Às vezes, essa pessoa leva uma buzinada ou alguém fecha a frente dessa criatura, pronto, já é motivo para briga. Já é motivo para confusão, né? Como dizem. Então, como que nos comportamos nesse nosso trânsito aí caótico? Não só como motoristas, mas também como pedestres ou nos ônibus, né? No transporte coletivo. Então, é importante que a gente traga esses exemplos práticos para que a gente possa se ver como que nós estamos nos saindo a respeito de como estamos encolerizados, vamos dizer assim. Então, outro exemplo que podemos citar, que as pessoas ficam bem transtornadas a respeito assim da cólera, é o futebol. Então, nós não sabemos torcer, né? Só vale torcer só vale se o time adversário perde. Então, não adianta o meu time ganhar. É importante que o outro perca. Então, a rivalidade, ela extrapola a normalidade. Ela acaba fazendo com que haja tanta desavença e que as pessoas percam a cabeça por causa de futebol. E outro aspecto que nós podemos citar aqui, que é bem atual também, acredito que todo mundo passa por isso, é a política. Então, ali nos meios familiares, entre amigos, lá na casa espírita, seja em qualquer ambiente, partido político, discutir política geralmente é um problema porque as pessoas, elas sempre querem o seu orgulho, né? A sua necessidade de mostrar que estão sempre certas, acaba exacerbando assim a razão e geralmente também acaba em confusão. Então há um exagero aí na forma em que as pessoas colocam o seu ponto de vista, justamente porque está aquela nossa chaga terrível do orgulho ferido. O meu partido, o meu candidato, ele é melhor por isso. Então, é uma questão que a gente tem que prestar muito atenção. E Kardec faz um alerta para os espíritas sobre a política. E eu achei bem interessante trazer isso para que nós, principalmente, que temos que dar o exemplo e melhorarmos, né, a nossa moralidade, prestarmos bem atenção no que Kardec nos diz a respeito disso. Eu não vou me atrever aqui a falar o que o Kardec disse, então eu vou ler para vocês. Isso aqui ele falou na Revista Espírita de fevereiro de 1862. O título é Alerta de Kardec aos Espíritas sobre Política. Então ele diz: devo ainda vos chamar a atenção para outra tática de nossos adversários, a de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral, para abordarem questões que não são de sua competência e que poderiam, com toda a razão, despertar suscetibilidades e desconfianças. Também não vos deixeis cair nessa armadilha. Afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quanto disser respeito à política e a questões irritantes. Neste caso, as discussões não levarão a nada e apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém questionará a moral, quando ela for boa. Procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar, eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais verdadeiramente úteis serão uma consequência natural. Então vamos nos atentar a isso quando no nosso meio vierem assuntos de política. Não que nós tenhamos que nos isentar de procurar boas fontes de informação, de estarmos sempre atualizados, porque esse é o nosso dever, né? Nós temos uma inteligência que deve ser desenvolvida, então nós temos dever de estar sempre atualizados com essas questões.
O que Kardec está chamando a atenção aqui é para que a gente não use isso para não irritarmos, né, os nossos irmãos, para não ficarmos irritados e que a cólera aí possa aparecer também e dar confusão, né, dar briga. Então, esses 3 casos que nós demos aqui, de trânsito, política, time de futebol, a gente poderia dar muito mais, porque nós sabemos falar muito ainda, nós sabemos falar pouco do amor, porque não sabemos amar ainda como deveríamos, mas dessas questões ainda temos muitos exemplos. Todo mundo pode pensar em alguma coisa aí. A questão é que as consequências dessa cólera, desse sentimento tão negativo, muitas vezes ele é irreversível, essas consequências, né? Então, quando nos encolarizamos com muita raiva, o nosso instinto primitivo, ele se manifesta ao máximo. Nós parecemos animais irracionais. Inclusive, o nosso semblante muda. Os olhos ficam mais arregalados, a gente fica transtornado, fica muito fisicamente transtornados mesmo, né? E nesses ataques, que até aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz, né, o homem colérico se atira a tudo, a natureza bruta. Ah, se nesses momentos ele pudesse observar a sangue frio, teria medo de si mesmo, ou se acharia muito ridículo. Então, se pudéssemos nos ver nestes momentos em que estamos encolerizados, como ficamos transtornados e até engraçados, ridículos, como aquela criança mimada que eu falei ali no início, né? Então, muitas vezes, nesses ataques, nós ferimos a quem amamos. Nós ferimos profundamente com uma palavra, com um gesto, aquelas pessoas que amamos. E essas pessoas ficam profundamente magoadas, profundamente feridas. E aí, como é que faz para resolver? Né? Geralmente, depois dessas crises, vem o arrependimento. Por que eu falei tal coisa? Puxa vida, eu estava com raiva. Puxa vida, por que eu te disse isso? Mas daí é tarde demais. E outra, nesse estado de cólera, podemos, como sociedade, né, como humanidade, cometer desatinos. Quantos crimes passionais nós vemos aí? Assassinatos, brigas de trânsito, por um ímpeto, por um momento de cólera. Por quê? Porque deixamos o nosso instinto primitivo tomar conta. O nosso orgulho ferido tomou conta de nós. E por um momento, extravasamos tudo aquilo. Pronto. Lá se vai, muitas vezes, uma reencarnação inteira, uma vida inteira. E quantas pessoas sofrem com esse nosso desatino? Existem aquelas pessoas também que não só naquele ímpeto da cólera fomentam isso dentro de si. Durante dias, semanas, meses, planejam aquela raiva, aquela cólera está dentro de si e vão planejando vinganças, vão planejando maldade. E também existe aquela cólera que é tão divulgada aí nas redes sociais. Quando recebemos uma notícia que nos deixa indignados, que nos deixa furiosos, o que fizemos? Passamos adiante. Então é uma corrente. Então, toda vez que a gente receber alguma coisa assim, ou que alguém nos falar alguma coisa que nos deixe abalado, irritado, vamos procurar não passar para frente, pelo menos parar com aquela corrente negativa, né? E sempre perguntar, o que eu quero com isso? Isso vai ser útil? Isso vai ser útil para mim? Isso vai ser útil para a sociedade? Então é muito importante que façamos essas reflexões. Além dos outros que magoamos, que ferimos, que naquele ímpeto de cólera podemos acabar com uma vida, né? Estamos prejudicando a nós mesmos. Sabemos que quando estamos nesse estado, liberamos hormônios, cortisona, adrenalina, e nessas crises de perturbação ficamos muito agitados, muito agitados. Então liberamos esses hormônios e isso pode causar úlcera,
gastrite, AVC, infarto, etc, etc, etc. Mas existem aquelas pessoas que culpam a própria natureza e dizem assim, não, eu sou assim, meu gênio é forte, não tem como mudar, me aturem, eu sou assim mesmo, eu sou uma pessoa muito boa, sou uma pessoa muito legal, mas comigo é assim, bateu, levou, né? Existem pessoas assim. E aí, será que isso é correto? Será que estamos destinados aí, predestinados aí a conviver com essas coisas e os outros ainda têm que nos aturar e a gente diz que é do nosso gênio, que eu sou assim? Não pode ser assim, né? Estamos aqui para aprender. Então, o Espiritismo nos ensina que todas as virtudes e todos os nossos vícios estão onde? Estão no nosso espírito. Então, se estão no meu espírito, eu controlo as minhas atitudes. E não as emoções que me controlam. Então, por isso que nós podemos e nós devemos modificar esses vícios. E é por isso que estamos aqui, nessa tarde de quinta-feira, tentando aprender um pouquinho com o Evangelho para que a gente consiga colocar isso em prática. Não é fácil, mas depende de nós. Então, devemos e podemos modificar esses vícios. É importante falar aqui que aquele que diz assim, ó, eu aprendi tudo, né, já sei, tá tudo certo, é isso mesmo, eu não vou mais ter raiva, eu nunca mais vou ter ciúme na minha vida, eu nunca mais vou sentir medo, nem ansiedade. Pronto, já resolvi tudo na minha vida, isso aí não faz mais parte de mim. Essa pessoa tá se enganando, né, gente? Porque esses sentimentos, eles fazem parte da gente. Todos esses sentimentos, eles têm um propósito para que nós os tenhamos. Se Deus permitiu que esses sentimentos estejam em nós, é sinal de que há um propósito. Sentir medo, por exemplo. Imagina se ninguém sentisse receio ou medo. Como é que ia ser? A pessoa ia atravessar a rua, não ia olhar para o lado. Agora, nessa época de pandemia, a pessoa não ia ter o mínimo de cuidado, nem consigo, nem com o próximo. A questão é, nós temos que controlar esses sentimentos e não negar. Quando negamos, fica muito mais difícil da gente conseguir mudar. No Livro dos Espíritos, Kardec também perguntou isso aí para os espíritos, uma resposta. Na questão 907 do Livro dos Espíritos. O princípio das paixões será mal em si mesmo, embora esteja na natureza? E eles respondem, não, a paixão está no excesso aliado à vontade, visto que o princípio lhe dá origem, foi posto no homem para o bem, e pode levá-lo a grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal, então é o abuso, é o excesso. E ele segue perguntando na 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boa para se tornarem más? Ou seja, como que eu sei até que ponto estou excedendo? E os espíritos respondem. As paixões são como um cavalo, que só tem utilidade quando é governado e que se torna perigoso quando passa a governar. Reconheceis, pois, que uma paixão se torna perniciosa a partir do momento em que não mais conseguis domá-la, resultando num prejuízo para vós mesmos ou para os outros. E no comentário, brevemente aqui, ó, todas as paixões têm seu princípio no sentimento de necessidade natural. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, já que repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. Então, o que ele está dizendo aqui é que nós temos que controlar, domar essas más inclinações, domar esses maus sentimentos. No caso aqui, a cólera. Nós espíritas temos uma responsabilidade muito grande, porque nós temos acesso
a essas informações. Não podemos mais dizer que não sabemos. E quando sabemos, não tem mais desculpa para não fazer a coisa certa. Sabemos que a cólera, ela é contrária à lei de amor. E o tema dessa nossa conversa justamente é amor em tempos de cólera. Então, cólera é contrária à lei de amor, de caridade e de humildade cristã. Vamos ver o exemplo do Mestre Jesus. Jesus era um exemplo de mansuetude. E ele dizia: bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Então podemos dizer: eu sou uma pessoa legal, eu vou na casa espírita, né? Eu faço tudo certo. Desejo a paz mundial. Mas será que aqueles que convivem comigo, no meu lar, os mais próximos, podem dizer isso de mim? Será que realmente eu trabalho a favor do amor? Ou será que, devido aos meus sentimentos, às minhas emoções, eu ainda pioro a situação, a psicosfera do meu lar, passando informações adiante, negativas, e fazendo com que todos fiquem num estado de maldade, de agitação? Então não podemos pensar que não podemos ser contrariados. Esse é o problema. Não podemos ser aquela pessoa tranquila, serena, mas quando alguém me contraria ou quando alguém me critica, já é motivo de briga, já é motivo de transtorno emocional. Esse é o ponto. Mas e qual será a prevenção para que possamos controlar essa chaga do orgulho, né? Da cólera? Como eu faço? Porque é difícil. É difícil. Aquele que diz que é fácil se engana, porque é difícil. Mas estamos caminhando para conseguir. Chegaremos lá. A primeira coisa que temos que fazer é identificar esses sentimentos em nós. E se nós tivermos esforço e boa vontade, já é o primeiro passo. Então, através do autoconhecimento, eu consigo identificar se sou essa pessoa cheia de cólera, que não posso ser contrariada, encolerizada, braba, que ninguém pode me falar nada. Então, o primeiro passo para a prevenção é identificar e ter vontade, porque através da vontade, sem vontade, nada é possível, né? Santo Agostinho nos dá o conselho, tá aqui no Evangelho também, de toda noite, antes de adormecermos, pensarmos no que fizemos de bom e no que fizemos de mal. Isso ajuda muito, porque ali vamos detectar muitas coisas que fizemos e que deixamos de fazer. Prece. Estamos sempre falando da prece. A prece ela é maravilhosa, nos conecta com o Criador. Então, quando pedimos força para vencer essas chagas que temos, estudo, assistir uma palestra, é muito importante também, porque sem isso, sem o esclarecimento, muitas vezes não sabemos nem por onde começar. Outra forma de nos prevenir contra o sentimento, contra o excesso desses sentimentos, né, descontrolados, é o Evangelho no lar. O Evangelho no lar purifica a casa, ajuda também aos benfeitores, né, aqueles que ajudam os benfeitores, não, os benfeitores nos ajudam no momento do Evangelho do lar, purificando o nosso lar, auxiliando os espíritos também necessitados, nós mesmos que somos espíritos necessitados. Então, outra forma de prevenir a cólera é sair do automatismo, detectar.
puxa vida, tô agindo assim de novo. E melhorar, dia após dia. A meditação é muito importante, a meditação é bem interessante. A gente sempre fala assim, prece e meditação. A meditação porque acalma a mente, nos faz raciocinar melhor. A prece nos conecta com Deus, estreita essa relação que temos que ter, né, com o nosso Criador, com Jesus. Então, nós temos muitos recursos aí que nos possibilitam controlar esses sentimentos, controlar a nossa cólera para o nosso bem, para o bem de todos aqueles que convivem com a gente. Porque não é fácil conviver com uma pessoa de pavio curto, como dizem, não é fácil. E se nos identificamos assim, porque ainda temos esses sentimentos, né? Vamos, através do nosso esforço, domar aí essas más inclinações. E com o tempo, conforme o tempo for passando, nós vamos conseguir falar mais de amor e não falar tanto dessas chagas que nos atormentam e que nos fazem infelizes, né? Mas já conseguimos estar aqui, já conseguimos identificar, já é uma grande coisa. Vamos ser amor em tempos de cólera, vamos levar a paz a todos aqueles que passarem por nós, vamos buscar a paz também através dos ensinamentos, né, dos espíritos, com essa doutrina que tanto nos ensina, porque só com isso poderemos evoluir, só através da nossa melhoria, da nossa reforma, é que conseguiremos melhorar a nossa vida e a vida daqueles com qual convivemos. É isso que nós tínhamos para hoje, meus amigos. Espero que a mensagem tenha sido transmitida da melhor forma. Como eu disse aqui, são tempos difíceis, mas nós temos muitos recursos e é só ter boa vontade que aos poucos a gente vai domando essas más inclinações. Eu convido a todos agora a fazer a nossa irradiação e a nossa prece final. Então vamos nos conectar, convidando o Mestre amigo Jesus a estar conosco neste momento. Que um benfeitor adentre o nosso lar, magnetizando as águas, porventura expostas, abençoando cada um de nós e aqueles a quem endereçarmos o nosso pensamento. Agradecendo, Mestre, o momento que tivemos, as reflexões que fizemos. Que tenhamos bom ânimo para exercê-lo no nosso dia a dia, na nossa vida. Sabemos que a felicidade verdadeira, a felicidade genuína, é a que vem de Ti, é a que vem de Deus. Agradecidos que somos por esse momento. Encerramos a atividade desta quinta-feira. Que assim seja. Agradeço a companhia de todos. Um abraço com carinho. Até a próxima.